Agora deixa eu dar um bom dia para ela. Tudo bem, doutora? Que bom te ver aqui, viu? Obrigada pela presença. A gente vai falar sobre um assunto muito importante. Eu convido você desde já a participar. Se quiser mandar sua pergunta, dando tempo aqui no assunto, a gente coloca a pergunta para a doutora. Vamos falar sobre miomas, né? Tão recorrente esse assunto na vida das mulheres, né, doutora? Tão importante as orientações que vocês abrem aqui para as telespectadoras ficarem cientes do problema, né? Muito bom, tá certo. Eu volto já. Então o recadinho já veio pra gente começar, tá bom? Nós vamos voltar com a doutora então e começar nosso papo sobre os miomas, porque é assunto importante, afinal de contas, olha esse dado. É uma condição que afeta em torno de 80% das mulheres. Gente, é muita coisa. É verdade isso, doutora? Afeta bastante, principalmente na fase madura, né? Na fase que a mulher entra no climatério. Quando ela tem a manifestação do mioma antes dos 40 anos, então muitas vezes ela percebe por algum sintoma como sangramento, como cólicas, como dor ou por um achado Começa de a mudar rotina. o que a gente está acostumada da vida inteira. De repente um fluxo aumentado, uma cólica um pouco mais presente, né? É muito comum, muito comum essas queixas. Ou então percebe, faz academia, faz o abdominal e acaba sentindo um volume mais abalado mesmo. fisicamente, quando o mioma já é mais avantajado, com tamanho maior. E por definição a gente pode dizer que miomas são tumores benignos? São, graças a Deus, são tumores benignos, difícil de malignizar, pode acontecer, mas normalmente são benignos e com tratamento, que nem sempre é cirúrgico. Muitas vezes nós conseguimos tratar ou com procedimentos minimamente invasivos ou mesmo com tratamentos medicamentosos, seja via oral ou seja injetável, e também o uso de contraceptivos, como por exemplo o DIU hormonal. E por que eles aparecem? Tem alguma causa? Tem, como você falou, numa faixa etária aí de mulheres um pouco mais maduras, né? Costuma aparecer mais? Quais são as manifestações mais comuns? Não tem uma causa, por exemplo, que seja desencadeado por alguma coisa, como medicações, etc. É mais fator familiar, fator racial, né? As mulheres afrodescendentes têm uma tendência maior a apresentar os miomas, mas aí por constituição, né? Por constituição orgânica mesmo. Não tem um objetivo de toda mulher vai desenvolver ou não. É mais fator familiar mesmo. E existe uma diferença sintomática e também de complicações para o organismo se esse mioma está localizado dentro ou fora do útero? Sim, é muito importante nós sabermos disso, porque a localização do mioma é importante para nós sabermos a abordagem. Porque tem miomas que são pequenos, por exemplo, do tamanho de uma uva. Isso é considerado um mioma pequeno? É um mioma pequeno, porque existe miomas grandes do tamanho de uma laranja. É mesmo? Na musculatura uterina. Olha só, por isso que a gente consegue perceber um volume, como você disse, consegue perceber até na palpação, e eles podem vir acompanhados vaginal. Em mais quantidades? Sim, sim. Às vezes nós apresentamos miomas, né? Então, dentro de um único útero, pode acontecer de ter múltiplos miomas em quantidade menores. Então, por exemplo, aqui é a musculatura do útero, né? Então, essa é uma musculatura chamada miométrio, que é uma musculatura saudável. Então, esse músculo pode ter um emaranhado de células que se constituem no mioma e vai poder apresentar algum sintoma de acordo com a posição. Então, por exemplo, se ele está dentro do próprio músculo, ele é chamado intramural. Se ele está dentro da camada interna do útero, ele é chamado submucoso. Esse mioma submucoso, ele responde à vascularização e os hormônios produzidos por essa mulher. Então, ele pode apresentar, essa mulher pode vir a apresentar sangramento uterino anormal. E muitas vezes também pode ter o mioma, o que nós chamamos de uma forma simples para a nossa telespectadora entender, que é na casca do útero. Esse é chamado subseroso.
Então, ele é por fora do útero. Normalmente, ele não tem acometimento clínico. Então, ele vai acometer quando essa mulher tenha alguma manifestação como, por exemplo, aqui nós temos a bexiguinha, né? Na frente do útero. Então, se esse mioma toma um volume avantajado, ele pode comprimir a bexiga, que fica com um espaço menor para colher a urina drenada pelo rim, e com isso a mulher tem mais vontade, mais desejo de fazer xixi. Ou então o intestino. E essa mulher tem ou constipação intestinal ou diarreia, porque o útero fica entre esses dois compartimentos. Então, se não for em um desses dois casos que estiver realmente atrapalhando alguma outra estrutura, o mioma externo, não sei se a gente pode chamar assim, não precisa nem ser tratado, ele fica ali quietinho. A depender do tamanho que ele tem, ele não precisa ser abordado. A menos que, por exemplo, ele esteja com volume avantajado. Então, o volume do útero de uma mulher que nunca engravidou é até 90 centímetros cúbicos, o que dá mais ou menos um tamanho de uma mão fechada dentro da pelve. Se ele tem um tamanho muito avantajado, ele fica globoso e aí ele pode acometer algum órgão, como a bexiga ou o intestino, e dar uma urgência miccional, que nós chamamos, que é a vontade de fazer xixi exacerbada ou constipação intestinal. Porém, se ele não estiver atrapalhando nenhum órgão e estiver na camada externa do útero, que é o mioma subseroso, que nós temos até imagem, se vocês quiserem mostrar, fica fácil de ver, olha só. Então, aquele mioma subseroso é aquele por fora do útero. Normalmente, eles são pequenos, eles tomam um volume maior a depender da alimentação vascular, né, da irrigação desse mioma pelas artérias uterinas ou também pela ação hormonal. Aquele lá em cima, que fica bem dentro do músculo do útero, é chamado intramural. Normalmente ele não causa nenhum problema. Então, a mulher pode ter ou não cólica, né, a dismenorreia, caso ela venha ter algum acometimento, algum sintoma. Agora, se o mioma for dentro do útero, este sim causa o sangramento uterino anormal. E uma das abordagens é a embolização arterial do mioma, que nós colocamos então um catéter via artéria femoral, a artéria da coxa, e esse catéter vai em busca a irrigação uterina através da artéria uterina. E vão soltar êmbolos que são preparados com uma substância para cauterizar a vascularização desse mioma. Então ele não vai desaparecer, mas ele vai atrofiar, porque ele já não tem mais a irrigação. Esse é um dos procedimentos. Bom, é muito importante que a gente alerte as mulheres para que cuide, né, dessas questões envolvendo o mioma. Afinal de contas, o mioma também é responsável por muitas das cirurgias de esterectomia, né? Sim, a retirada do útero, né? Esterectomia é muito bem lembrado, porque para a mulher isso tem de ser muito bem orientado, porque muitas vezes, por ser o órgão reprodutor, é uma cirurgia que nós vamos retirar um órgão. Então, se ela deseja engravidar, tanto melhor que seja feito um tratamento adequado. Preparar esse útero com medicações, né? Então, os análogos hormonais, em que esse mioma vai diminuir, nós vamos ter todo um controle. Ontem mesmo passou uma paciente comigo que tinha um volume de útero grande. Nós preparamos esse útero para que ele diminuísse e depois introduzimos o DIU hormonal. Que também ajuda nesse cuidado, que também vai ajudar a ela não ter a proliferação da glândula de dentro do útero, e com isso do endométrio. E com isso vai diminuir, atrofiando o endométrio e ajudando a cuidar desse útero para que não volte a aumentar.
Tá certo, muito importante esses alertas. Quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui, doutora Patrícia Gonçalves. Eu que agradeço muito a obrigada. confiança de vocês e eu estou sempre à disposição. Está sempre nos ajudando, né, gente? Claro, cuidar da nossa saúde, nós mulheres, olharmos com mais atenção para o nosso corpo, né? E aí, para você seguir nas redes sociais, @DRA.Patrícia_Gonçalves. Comece a seguir agora, @DRA.Patrícia_Gonçalves. Um grande beijo. Obrigada, Beijo minha grande querida. Obrigada vocês. por tudo, viu? Muito Até obrigada. a próxima. Até.